Nessa aula vamos estudar a teoria da gravitação universal. Vou começar explicando em detalhes a lei da gravitação universal e em seguida falar sobre a aceleração da gravidade. E no final do vídeo a gente vai fazer alguns exercícios voltados para vestibular, especificamente para Enem e vestibulares como Unicamp, Fulvestre e muitos outros. Meu nome é André Vieira da Silva, eu sou professor de Física no estado de São Paulo. Então, começando com a lei da gravitação universal. Foi proposta por Newton, propôs o seguinte, que dois corpos com massa se atraem mutuamente com uma força que depende de suas massas e da distância entre as massas. Nesse desenho eu tenho a explicação exata da proposta feita por Newton, onde eu tenho a massa M1 e a massa M2, eles têm uma interação, e interação é sinônimo de força. Então, nesse caso aqui, essa força ela é uma força de atração entre as duas massas, M1 e M2. E as duas forças estão na mesma direção. Como eu posso perceber nessa imagem, a linha que liga as duas massinhas, elas estão na mesma direção, as forças, logo em sentidos opostos. Então, isso até relembra a aula anterior. Na aula anterior, trabalhamos com as leis de Newton. E uma das leis de Newton era a terceira, que estava associado ao par ação e reação. Nesse caso aqui, eu tenho um par ação e reação, que é a interação entre as duas partículas. A formulação matemática da lei de Newton é descrita por essa fórmula aqui, onde eu tenho o F para a força, eu tenho F de força, o G, que é a constante universal proposta por Newton, né? E essa constante ela é bem interessante no seguinte, ela traz uma característica da força. Você vai perceber isso ao longo do exercício, eu vou chamar a atenção disso quando nós fizermos os exercícios e fazemos os cálculos para encontrar a força de interação entre as partículas. A força ela depende da constante da gravitação, G, depende da massa, da massa da partícula 1, da massa da partícula 2, e o inverso do quadrado da distância, que é o R ao quadrado que está nessa fórmula. Então, quanto maior a distância, menor a força entre as partículas. Até aqui, ok. Então, força a gente vai definir como F e a unidade Newton. Constante da gravitação a gente chama de G, e ela tem esse valor para a constante, que nós vamos utilizar nos exercícios, e as massas M1 e M2 são medidas em quilogramas. E R é a distância entre os centros dos corpos. Então, se eu tenho um planeta, então a interação entre dois planetas, eu sempre vou considerar a distância entre os centros de massa dos planetas, por exemplo, porque o planeta ele tem uma extensão. Fatos importantes a respeito da força entre as partículas dentro da lei da gravitação universal. A força ela é sempre atrativa, né? Como mostrei nessa figura. Então, as forças de interação dentro da gravitação é sempre atrativa. Atua ao longo de uma linha que une os centros dos corpos. Exatamente o que está nessa figura. A força está entre as partículas e na mesma direção ou na mesma linha de ação de força. Ou seja, a linha que liga as duas partículas. Vale também para qualquer par de massas no universo. Então, elementos com massa sofrem interação gravitacional. Nesse exemplo, eu coloquei alguns valores bem simples para a gente ter uma ideia de como faz o cálculo da força entre dois corpos de mesma massa. Então, calcule a força entre dois corpos de massa de 1 kg separado por uma distância de 1 metro. Então,
basicamente eu estou usando a lei de gravitação universal. Isso, aqui eu estou fazendo a conta e substituindo os valores. Eu coloquei a constante da gravitação universal, a massa da partícula 1, a massa da partícula 2, 1 vezes 1 dá 1, dividido por 1 ao quadrado, dá exatamente esse valor para a força. O que a gente consegue perceber? Um resultado importante desse cálculo, que a interação gravitacional é uma das interações mais fracas que existem no universo. A gente vai perceber nas próximas aulas que existem outros tipos de interação, como a gente já conhece como interação eletromagnética, que tem uma intensidade comparado com a gravitação. A gravitação é uma das interações mais fracas que existem no universo. Tá? Só por completeza aqui eu estou colocando essa informação. Então, essa força é extremamente pequena, o que explica por que não percebemos atração gravitacional entre objetos no dia a dia. Então, se você perceber no seu dia a dia, os objetos têm massa. E eles não sofrem uma interação ao ponto de ocorrer uma atração entre as partículas, ou entre uma bola e uma outra bola, por exemplo. Então a gente não observa naturalmente essa atração, tá? Porque a interação é fraca. Agora, se você pega um ímã que tem uma interação, uma força de interação entre dois ímãs, a força de interação é muito maior, né? Um exemplo bem clássico, incluímos essa parte. Agora eu coloquei aqui só um desenho ilustrativo a respeito do diagrama de forças que atua num sistema onde eu tenho um satélite que está em órbita na Terra. O que eu tenho aqui nesse caso? Eu tenho um satélite A, por exemplo, ele está em órbita na Terra, ele sofre uma atração gravitacional dada por esse vetorzinho aqui. Isso aqui é uma força. Então eu tenho uma força F, que no caso a gente define como força-peso. A força-peso, ela aponta para o centro da Terra. Ação e reação. A lei da gravitação de Newton mostra que as duas forças elas atuam na mesma direção e em sentidos opostos. O satélite atrai a Terra e a Terra atrai o satélite. Então, eu tenho um par ação e reação aqui. E essa força dá origem ao movimento em torno da Terra, um movimento circular de órbita. Fiz até um exemplo aqui. Então, essa é uma simulaçãozinha mostrando a rotação, né? A partícula em movimento de rotação em torno da Terra, onde eu tenho um vetor que ele aponta para o centro da Terra. Essa força a gente chama de força-peso. Como é que eu posso definir a força-peso? M vezes gravidade. Aqui eu fiz uma ilustração mostrando como que a força-peso muda de acordo com a massa. Então, quanto maior a massa, maior a força-peso. Eu posso mudar aqui, e aqui eu deixei fixado o valor da gravidade terrestre, tá? Que a gente vai discutir em mais detalhes ao longo do vídeo. Então, concluímos essa parte para demonstrar como é que funciona e como é que é o esquema de vetores e também o diagrama de forças relacionadas à lei de Newton, da gravitação universal. Agora vamos para a parte da aceleração da gravidade, que eu acabei de mostrar a respeito da força-peso, que é devido à gravidade terrestre. Nesse caso, eu tenho um planeta, e esse planeta ele tem uma massa. Essa massa dá origem a um campo gravitacional. E esse campo gravitacional atrai uma partícula de massa m nesse campo gravitacional. É exatamente o que eu tenho aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma gravidade aqui, que é um campo gravitacional, que atrai a partícula de massa m, no caso aqui, essa bolinha vermelha, que é atraída pelo planeta, no caso a Terra. Então, temos que a força-peso é definida da seguinte maneira: massa vezes gravidade, onde o peso é dado em newtons,
a massa em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. No caso da Terra, por medidas experimentais, nós sabemos que a gravidade é da ordem de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você vai perceber que muitos exercícios eles fazem aproximação para 10 metros por segundo ao quadrado. Se atente a isso. Observe no exercício qual tipo de valor ele está usando, porque isso pode dar diferença no resultado do seu exercício. Então, a aceleração da gravidade pode ser obtida a partir da lei da gravitação universal. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe a lei da gravitação universal. A gente sabe que F igual a G, M, massa M1, vezes massa M2, dividido pela distância ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso determinar a gravidade usando a força-peso. Se a força é dada por G, M, Mzinho, sobre R. No caso aqui, eu vou colocar R maiúsculo para dizer que é o raio da Terra. Então, tem isso aqui. E aqui a força-peso, que é a força de interação entre a partícula, a massinha e o planeta Terra. Então, aqui eu tenho, para destacar, ó, eu tenho a massa do planeta está aqui. A massa da partícula é mzinho. E aqui a força-peso que atua sobre a partícula. Então, eu posso cortar esses dois valores aqui, porque não vai depender da massa da partícula que está sendo atraída pela Terra. Então, vai sobrar o quê? G, que é a gravidade terrestre, vai ser igual a G vezes a massa do planeta Terra, dividido pelo seu raio ao quadrado, que é exatamente a relação que eu tenho aqui embaixo. Tá? Então, você pode fazer essa dedução bem simples para mostrar o valor da gravidade terrestre. Você pode calcular essa gravidade sabendo a massa e sabendo o valor do R, que é o raio da Terra. Então, M é a massa do planeta. No caso, a gente pode fazer para a Terra ou para qualquer planeta, né? E também o R é o raio do planeta. E agora eu vou começar a fazer alguns exercícios relacionados à lei de Newton, da gravitação universal. E nesse primeiro exercício a gente vai fazer o cálculo da força gravitacional entre duas partículas de massa 5 kg separadas por uma distância. Então eu vou destacar isso aqui, ó. Duas massas separadas por uma distância de 2 metros. Então nesse caso eu vou destacar os valores. 5 kg é a massa das partículas e a distância entre elas é 2 metros. Usando a lei da gravitação universal, a gente pode apenas substituir os valores e fazer a conta, né? O que eu vou fazer? Eu tenho o valor da constante, tenho a massa M1, tenho a massa M2 e tenho a distância. Valor da constante universal de Newton. 6,6 vezes 10 a menos 11 vezes 5 vezes 5 dividido por 2 ao quadrado. Aqui em cima dá 25. Aqui embaixo dá 4. Fazendo essa divisão, você encontra esse valor aqui. 6,25. Esse valor vezes esse valor aqui. Você pode deixar esse fator aqui, que é uma base 10. 10 elevado a menos 11. Se apenas faz essa multiplicação, você vai encontrar que 4,17 vezes 10 a menos 10 newtons. Essa é a força de interação entre duas partículas de massa 5 kg. Bem interessante esse resultado, porque é o fato que discutimos anteriormente nesse vídeo, em que a interação gravitacional ela é bem fraca. Deixar destacado em amarelo aqui. Então, comparado com outras forças, por exemplo, a força de interação magnética, como a força de um ímã, por exemplo. Próximo exercício. Sabendo que um corpo de 80 kg tem um peso em newtons na Terra, calcule. Bem simples. Então, como é que você faz para calcular esse peso? Você vai usar peso
é igual a m vezes g. Você sabe a gravidade da Terra, você sabe a massa, então você vai fazer essa multiplicação, né, adotando que a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa conta, você vai encontrar 784 newtons para a gravidade terrestre, no caso que eu tenho uma massa de 80 kg. No próximo exercício, compare o peso de um corpo de 10 kg na Terra, onde G é 9,8 e a Lua, que é 1,6. A gente percebe aqui uma diferença, né? A gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Essa diferença, a princípio, você pode perceber pela diferença de massa entre os dois planetas, né? Na verdade, eu tenho o satélite, que é a Lua, tem uma massa bem menor que a massa da Terra. Então, a gente pode concluir de cabeça já que a gravidade na Terra deve ser maior que a gravidade na Lua. E agora eu quero comparar. Será que o peso é o mesmo? Compare o peso do corpo de 10 kg na Terra e na Lua. A gente sabe que a massa é uma grandeza que é intrínseca, ou seja, ela não muda a sua massa se eu mudar ela de lugar. Uma coisa bem simples. Então, a massa na Terra tem a mesma massa que na Lua. Então, no caso aqui, eu estou fazendo uma comparação apenas do peso. Eu quero entender como é que o peso se comporta. O peso vai mudar? Sim. Por que o peso muda? Porque a gravidade é diferente. O peso é diferente porque a gravidade é diferente. A massa deve mudar? Não. Porque a massa ela não depende da gravidade. O peso, sim. Então, nesse caso, a gente vai fazer essa conta. Então, o peso na Terra é só fazer 10, que é a massa, 10 kg, vezes 9,8. Eu tenho 98 newtons. Na Lua, o que eu tenho? Eu tenho peso na Lua, vai ser 10 kg vezes 1,6, dá 16 newtons. Então, se você fazer uma comparação, ou, no caso, dividir uma pela outra, você percebe o seguinte. Você pode comparar fazendo uma razão, né? Você vai fazer a divisão do peso na Lua e o peso na Terra. É 16 dividido por 98, dá exatamente 0,16. Ou seja, o peso na Lua é aproximadamente 6 vezes menor que na Terra. Tá? Então, a gente pode concluir isso desse exercício. A única diferença aqui é o fato que a gravidade na Terra e a gravidade na Lua são diferentes. Por quê? Porque eles têm massa diferente. A massa gera o campo gravitacional. Na Lua, a massa da Lua comparada com a massa da Terra é muito menor. Então, logo, a gravidade na Lua é menor que a gravidade na Terra. Então, um conceito muito importante que pode ser cobrado no vestibular para você apenas discutir essa questão da gravidade. A gravidade depende da massa do planeta, não depende da massa do objeto. No caso, um objeto no campo gravitacional. Próximo exercício, eu tenho um satélite que ele está em órbita, como que está nessa simulação. Eu tenho um satélite que ele está em órbita devido à interação gravitacional. E esse satélite é um satélite na Terra que tem um raio de 7,0, né, vezes 10 a 6 metros. Calcule a aceleração gravitacional local. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo para você calcular a aceleração da gravidade local. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar a expressão da gravidade que discutimos anteriormente nesse vídeo. Você vai usar a constante de gravitação universal, a massa do planeta, no caso o planeta Terra, e vai dividir pelo raio. O raio é 7,0, né, vezes 10 a 6
metros. Então é só substituir esses valores e calcular o valor da gravidade local. Tem o valor da constante universal, tem a massa da Terra. Fazer essa substituição, fazer as contas. Esse tipo de conta ela dá um pouco mais de trabalho, mas você precisa tomar cuidado e fazer separadamente para você não errar. Então o que eu aconselho? Separa a parte que tem a base 10, deixa, tá? Então aqui você tem 10 a sexta, né? Devido ao raio da Terra, né? Então você vai ter 7 vezes 10 a sexta elevado ao quadrado. Faz o 7 ao quadrado, dá 49, que está aqui embaixo. 49. Aqui vai ficar 10 a sexta vezes 2, né? 6 vezes 2 dá 12. Então, beleza, está aqui. Então, você pode deixar separado isso aqui, ó. Então, tenho 10 a 12 aqui, 10 a 24 aqui e 10 a menos 11 aqui. O que você vai fazer? Eu vou até apagar isso aqui e deixar destacado com outra cor. Deixa do jeito que está aí. Esse que eu fiz o círculo. Deixa do jeito que está. Não mexe nesses valores. O que você vai fazer? A conta. Faz a conta primeiro. 6 vezes esse aqui. E depois você divide por 49. Eu sei que vai dar um pouco mais de trabalho para fazer na unha essa questão. Mas se atente ao fato que quando você separa e se organiza a conta, a chance de você errar é muito menor. Então o que você tem aqui agora? Você tem ele aqui, eu até simplifiquei em esses dois aqui para ficar mais fácil, mas você escolhe o jeito que você quer fazer a conta. O importante é chegar no resultado. Então aqui eu tenho que 6 dividido por 49 dá 0,1224, né? Tenho esse valor aqui. Aí agora basta multiplicar por esse e trabalhar com a notação base 10 aqui. Eu tenho 10 elevado a menos 11. Aqui é só fazer a subtração, né? Porque eu tenho 10 a 24 aqui em cima e 10 a 12 aqui embaixo. 24 menos 12 dá 12. Aí eu tenho 10 a 12 aqui e tenho 10 a menos 11 aqui. Fazendo essa multiplicação aqui, 0,1224 vezes 6,67, eu vou encontrar um valor. E depois eu tenho mais esse 10 a 12 e 10 a menos 11, eu vou somar os expoentes. Então vai ficar com uma potência 10 elevado a 1. Menos 11 mais 12 dá 1. Então vai ficar 10 elevado a 1. Então isso dá da ordem de 8,16 metros por segundo. Ah, mas você vai perguntar, mas André, não era para dar 9,8? Boa pergunta. Não vai dar 9,8 porque esse daqui não é o raio terrestre. Aqui, esse raiozinho, ele é o raio na superfície mais uma altitude. Então, por isso que eu tenho esse valor. Tá? O raio terrestre, se eu tenho esse valor aqui em algum lugar, exatamente aqui. Ó. Então, 6,37 vezes 10 a sexta metros, que dá exatamente 9,8. Tá? Então, concluímos o seguinte. Como a gente já sabe que essa gravidade ela depende também da distância, né? do ponto onde eu estou fazendo a medição da gravidade, ou aceleração da gravidade. Então, nesse caso aqui, não estou na superfície terrestre, né? Então, estou uma distância r do centro da Terra mais uma altura h. Então, nesse caso aqui, a aceleração da gravidade terrestre a gente sabe que é 9,8 para o raio de 6,37 vezes 10 a sexta metros. Eu fiz até uma comparação e também fiz um gráfico para mostrar a diferença nesses dois casos. Então aqui eu tenho um gráfico que eu fiz referente à gravidade. Então a gravidade terrestre
em função do raio. Então você percebe que esse raio aqui, ó, é o raio terrestre mais a altitude h. Ou seja, é a distância r em relação ao centro de massa do planeta. No caso aqui, ó, eu fiz o gráfico e eu tenho as informações. Ó, o raio de 6,37 vezes 10 a sexta metros, raio terrestre na superfície, equivale a uma gravidade de 9,8. Agora, quando o raio aumenta, ou seja, o raio é o R mais o H. Esse H é a altitude. Quando eu aumento a altitude, eu vou aumentar, consequentemente, o raio R. Esse raio R passou a ser 7,0, né, vezes 10 a sexta metros, com uma aceleração da gravidade diminuiu. Porque, lembra, a gravidade está diretamente, inversamente proporcional à distância ao quadrado, no caso, o R. Então, eu até coloquei um exemplo bem interessante aqui. Na altitude em que um avião atinge, a gravidade tem como valor da ordem de 9,76 metros por segundo ao quadrado. É uma diferença bem pequena, então a gente percebe que o quanto que essa interação ela é fraca, né? Então, uma altitude de 12 km mais o raio da Terra não causa uma diferença muito significativa comparando a gravidade na superfície da Terra, 9,8, com o valor da gravidade na altitude de 12 km. Então, só vou tirar isso aqui só para não ficar à frente. Então, uma altitude de 12 km, eu tenho uma pequena diferença entre a gravidade na superfície da Terra e a gravidade na altitude de 12 km. A diferença é bem pequena, é uma diferença de 0,4%. Então, ou seja, a sensação de leveza em aviões não é por menor gravidade, mas por efeitos de movimento, de queda livre parcial ou turbulência. Existe esse efeito, né, que quando ele reduz a sua altitude, dá um efeito de queda livre, parecendo que você tem uma leveza durante o voo, né? Cálculo da aceleração da gravidade na distância da Lua. A aceleração da gravidade é dada por... Então, o meu objetivo agora é calcular qual que é a gravidade, o valor da gravidade gerada pela Terra na distância da Lua. Então, eu tenho aqui exatamente a fórmula que calcula a gravidade. Eu tenho a gravidade que é dada por G, constante universal, a massa da Terra, e a distância, que é a distância do centro gravitacional, ou seja, o centro da Terra em relação à Lua. Eu tenho essa distância. Essa distância é da ordem de 384 mil quilômetros. Um fato interessante, podemos observar esse gráfico. Então a gente percebe que essa distância é extremamente elevada comparada com as distâncias que eu coloquei nesse gráfico aqui, da ordem de 20 vezes 10 a sexta. Então a gente vai perceber que nessa distância o valor da gravidade devido à Terra é dado por essa relação aqui, que eu apenas coloquei os valores. Basta você calcular isso aqui, você vai encontrar o valor de 2,7 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Eu fiz esse cálculo apenas para mostrar o quanto que a gravidade ela muda com a distância. Então ela tem um fator importante e também uma forma de mostrar a aplicação da teoria. Então a gravidade é praticamente zero, o efeito gravitacional na distância Terra-Lua. Mas existe ainda a interação gravitacional Terra-Lua, por isso que ela está em órbita. Tá? Por mais que a distância tende ao infinito, sempre vai existir a interação gravitacional.
Então, nesse caso, a gente conclui que a gravidade da Terra lá é cerca de 3.600 vezes menor que a gravidade terrestre. Mesmo assim, a superfície ainda é suficiente para manter a Lua em órbita, como eu falei anteriormente. Então, eu vou fazer um exercício um pouco mais avançado aqui. Sabendo o valor da gravidade, determine a massa da Terra sabendo o valor da gravidade. Então, eu tenho a gravidade terrestre, eu tenho o raio. Então, eu vou fazer isso. Eu vou usar o valor da gravidade, eu vou usar o raio, eu vou determinar o valor da massa. O que está destacado em amarelo são as informações que eu tenho à disposição para fazer o cálculo da massa. Então eu tenho o cálculo da massa aqui, eu isolei a massa M, ficou G vezes R ao quadrado dividido por G. Então, substituindo os valores, eu tenho exatamente essa conta aqui. Ó. Então, tenho 9,8 vezes 6,37 vezes 10 a sexta elevado ao quadrado, né, tem um quadrado aqui, dividido pela constante universal, 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, fazendo essa conta, encontramos o valor de 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilogramas para a massa da Terra. Então você pode também fazer esse tipo de cálculo para determinar a massa de outros planetas, sabendo as informações de gravidade e o raio do planeta. Então era isso que eu gostaria de trabalhar nesse vídeo. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixe nos comentários que eu vou tentar responder num próximo vídeo. Até a próxima!